Muito bem-vindos, meus amores, muito bem-vindos. Douglas Rocha, Janinho Meto Rocha, Jacileide Carvalho, Adriana, Fátima Braz, Daniel Gaúcho, boa noite, Gleidson Silva, Érica Bonfim, voltamos ao programa, ao Papo Saudável de quinta-feira. Estamos aguardando a chegada aqui do Paulo, não chegou ainda. Deve estar no camarim, no mínimo está no camarim. Estrelas são assim, né? Mas fiquei muito feliz com o que está acontecendo, principalmente na Venezuela. Os presos políticos foram libertados, isso é uma coisa maravilhosa. Claro que isso estava no telefonema, né? Que Trump deu para a nova presidente. Enfim, foram soltos os presos, agora falta soltar os nossos, que ainda continuam lá presos, infelizmente, né? Obrigado, Douglas, obrigado, muito obrigado. Vânia Freitas, Sol do Sul, Clarissa Gutierrez. Clarice Gutierrez, adorava quando você dizia screenshot, screenshot. Screenshot. Cristina Menegasso. Vamos dando boa noite para o doutor Paulo para ver se ele se anima a aparecer. Senão a gente faz o programa sozinho. Se ele não aparece, a gente toca o barco do mesmo jeito. Trouxe até a caneca que eu uso para fazer quando ele vem. Essa caneca é um barato também, olha. Essa caneca é muito legal, tem minha assinatura. Ele sim, vacina não. Oi, Suzana Nascimento de Macapá. Paulo Zubarão! Paulo Zubarão! Tudo bem? Danado! Aí! Todo mundo te esperando. E eu perdido aqui, estava perdido. Tentando me achar. Agora deu. Como é que foi Natal Ano Novo? Ai, foi maravilhoso, graças a Deus, bem tranquilo. Ah, que bom. É bom Natal tranquilo, né? E você? Não, tudo bem. Uma jantinha com a família no Natal, Ano Novo fui à praia com o João, meu filho, uns amigos dele. Foi bem legal. Na praia aí perto? Isso, a praia nossa aqui é 1h30 daqui. Qual que é? Torres? Não, Torres são 3 horas. Capão da Canoa. Capão da Canoa. Tem Capão, tem Tramandaí, tem Imbé, tem Atlântida, tem várias praias. Tramandaí apareceu um elefante marinho. Isso mesmo. Viu? Eu estava lá, olha aí, o pessoal foi bem legal. Ele deu uma volta, foi lá para o asfalto e voltou para a praia, para o mar. Estava lá? Eu estava na praia, mas não cheguei a ver, né? Não cheguei a ver, mas estava foi na lindo. área. Isso, estava na área. O povo abriu o caminho para ele passar. Isso. E ali dá muito... Aqui, às vezes, muito pinguim, sabe? Que vem do polo e, às vezes, morre, às vezes não consegue chegar, né? Então, às vezes... Verdade. E lá tem o Seclimar, um órgão do governo que é tipo de um viveiro. Todos os bichos que eles pegam perdidos, eles vão lá com biólogos, tratam, uma coisa bem legal, sabe? E depois soltam de novo. Legal. José Nascimento, bem-vindo. Alex Baani, Daniele, Joana Francisco. Paulo, agora eu quero saber o que está pegando fogo nas redes sociais, nas notícias. É a tal da pirâmide alimentar que o Trump virou do cabeça para baixo? Isso aí, foi uma bela de uma virada, sabe? Foi excelente o que ele fez. Porque a pirâmide alimentar, ela assim, ó, o que foi feito? Foi feita
atualização das diretrizes. Diretrizes que regem o que se deve comer mais e o que deve se comer menos na alimentação. Então, o tipo realmente... O que é? É uma atualização baseada no que o corpo realmente precisa e como funciona. Tá? Antes ela estava muito louca, ela estava muito baseada em outras coisas. Por exemplo, a pirâmide alimentar, o que é? Ela é um desenho em forma de pirâmide, onde ali se colocam os grupos de alimentos, sendo que na base são os alimentos que devem ser mais consumidos, benéficos para a saúde, e lá no ápice, os alimentos que devem ser evitados ou os alimentos que devem ser ingeridos pouco. Né? Como é que era essa pirâmide até anteontem? Né? Na base, o que eles diziam? Tá? Carboidrato. Então, a base é o que tinha que comer mais. Essa pirâmide dizia que se tinha que comer mais carboidrato. Então, assim, comer mais arroz, comer mais macarrão, comer mais farinha, comer mais biscoitos, cereais. E aí, o que acontecia com as gorduras? Ficavam lá em cima, ou seja, comer menos. Então, aí, eles diziam que dava colesterol, que aumentava o colesterol, que a hipertensão e infarto e AVC. Tá? Então, a vilã era gordura. Tá? A mensagem que essa pirâmide passava, qual era? Coma muito carboidrato e evite gordura. Então, isso é totalmente contrário ao que a gente sempre falou, né? Que a gordura vegetal faz mal, que a gordura que a de coco faz bem, que o oliva faz bem, que gordura de porco, banha de porco faz bem. Isso aí tudo era crime falar isso. Era crime nessa pirâmide antiga, né? E o que aconteceu? Mesmo seguindo essas diretrizes deles, principalmente dizendo que o carboidrato tinha que ser mais consumido, pão, biscoito, macarrão, farinha branca, etc., etc., mesmo assim, o que acontecia? As pessoas estavam ficando mais doentes, tinha mais casos de diabetes, tinha mais casos de AVC, tinha mais casos de infarto, doenças de geral, doenças inflamatórias, essas doenças autoimunes, tudo se gerando nessa base infeliz da pirâmide, dizendo que tinha que consumir carboidrato. Mas aí, o nosso ministro lá do Trump, o Kennedy Jr., um cara fantástico, excelente, um cara que sabe muito, está revolucionando a saúde nos Estados Unidos e tudo aquilo que estava velado, estava atrás de um véu, está começando a voltar. Ele está tendo a coragem de dizer que as big techs, que as farmácias, que as indústrias farmacêuticas são as grandes causas das doenças. Então, assim, é um cara de coragem. E um cara que se assessora de pessoas muito tecnicamente boas. Né? Então, eles fizeram tudo isso e resolveram botar as coisas no seu lugar. Né? E aí, o que aconteceu com essa pirâmide invertida? Que está dando tanta polêmica, a esquerda de um lado gritando, olha, sabe, uma coisa impressionante. Mas o que importa é que a gente tem que agir tecnicamente, cientificamente. Não vai fazer chute aí, porque o que estava de chute até agora era essa pirâmide alimentar antiga. Tá? O que ele inverteu? Então, a gente sabe assim, que o problema não foi a gordura boa, mas o excesso de farinha branca, o excesso de açúcar, o excesso de carboidratos, né? Que são aqueles alimentos que aumentam muito a insulina, a glicose no sangue, a pessoa ganha peso, fica inflamada e vem todas as consequências, todas as doenças causadas por essa inflamação. Né?
Então, hoje, como é que é essa pirâmide invertida? O que eles fizeram? O que comer mais? Então, lá na base, é como se a pirâmide virasse de cabeça para baixo, tá? Mas, o que a gente tem que comer? Mais vegetais, alface, rúcula, agrião, brócolis, couve-flor, berinjela, tudo que é vegetal, tá? As gorduras boas, que a gente sempre fala, que é o azeite de oliva, o abacate, castanha, nozes, semente de linhaça, chia, e peixes de águas profundas, peixes de águas geladas, salmão, sardinha, mas não aquele salmão de cativeiro. Isso aí é o maior erro. Esse salmão que a gente come no sushi aí é tudo salmão cheio de problema, com antibiótico. Então, a gente acha que está comendo uma coisa saudável, não está. Estou falando daquele salmão selvagem mesmo, tá? Aquele criado solto, lá nas zonas geladas, né? E aí, no meio dessa pirâmide, qual foram os grupos de alimento que eles colocaram? Que significa o meio? Deve ser o consumo moderado. Ficam as proteínas e carboidratos naturais. Então, assim, ó, ovos, peixe, frango, carne, feijão, lentilha, grão de bico, tudo isso de proteínas fica lá no meio. E os carboidratos naturais, que são bem diferentes daqueles outros carboidratos que a gente está falando, a gente encontra nas frutas, na batata doce, na mandioca, no arroz integral, mas esses devem ser consumidos em pequenas quantidades, não deve se exagerar. Tá? Agora, lá na base, no topo da pirâmide, que antes ficavam as gorduras, invertendo, passaram para lá todas as coisas que a gente deve evitar ao máximo, que são os carboidratos, né? Açúcar, refrigerante, doce, pão branco, macarrão comum, biscoitos, esses industrializados, tudo isso aí deve ser consumido com muita moderação, mínimo possível, dando preferência para os dois grupos da base, que são gorduras vegetais, e o do meio, que são as proteínas. Isso que a gente deve fazer, tá? Só que assim, ó, a gente não tem que cortar tudo com essa nova pirâmide, tá? A intenção deles foi reorganizar tudo isso. Quanto mais natural o alimento, mais ele pode aparecer no seu dia a dia, mais pode ser consumido. Então, a gente tem que partir para comida de verdade, partir para frutas, verduras sempre orgânicas, procurar as feirinhas orgânicas, isso é muito importante, que são aquelas feirinhas que vendem os alimentos que não têm agrotóxicos, né? Isso aí, essa inversão da pirâmide, vai, com certeza, a médio e longo prazo, melhorar sensivelmente a saúde do americano. E o Brasil segue a pirâmide também. Então, automaticamente, o Brasil vai também adotar essa inversão da pirâmide. Porque o americano é um povo muito doente, né? Muito doente pelo consumo louco de refrigerante, carboidrato, umas coisas muito loucas. E com isso agora vai abrir mais os olhos para mudar a mentalidade. Então a intenção deles foi exatamente essa. Tava muita gente morrendo no país por doenças preveníveis que poderiam ser evitadas. Muita gente mesmo, a população totalmente doente, de obesos, de hipertensos, diabético. Então, isso, em médio e longo prazo, vai dar uma economia brutal na saúde dos americanos e, consequentemente, na saúde das pessoas do resto do mundo. Foi isso que aconteceu. A Fátima está perguntando aqui uma coisa que eu nem sabia que existia. Doutor Paulo, o que acha do açúcar alulose? Já ouviu falar isso?
Eu Já, nunca ouvi esse falar. açúcar alulose, ele é um açúcar que realmente ele ajuda, tá? Ele ajuda, ele faz exatamente o contrário do que o açúcar normal faz. Ele é um açúcar que não tem caloria, ele é um açúcar que ajuda a perder peso, mas assim, ó, ele é difícil de ser encontrado. A gente coloca assim um açúcar raro, entre aspas, tá? Ah, Raro, porque ele é mais difícil de ser encontrado. Mas ele é um açúcar muito bom. Ele tem fibras, só que a gente deve fazer o consumo dele também não deve ser exagerado. É o equilíbrio de tudo, tá? Então, dos açúcares, esse seria o melhor deles. e é caríssimo. É caro, Eu é estou caro, vendo aqui, é caro, um é caro. quilo dele está R$ 228. E eu Isso vou aí. continuar tomando café amargo, e está ótimo. Exatamente. É o meu conselho. É o meu conselho. Para de comer É, doce, não, ele café pode ter amargo, tá tudo bem. um outro aqui, que, deixa eu ver qual é que está R$ 95, um açúcar, Isso, cento e isso. cinquenta e quatro gramas. Ah, Absurdo, absurdo, absurdo. Como é que o povo quatro não brasileiro vai esquece que é consumir isso? celulose. Não Isso tem. é caríssimo, pai. Eu não tinha ideia. Eu estou mais radical. Eu tô como muita carne, ovo a Aham, perder de vista, não sei como eu não estou cacarejando ainda, e, é, e muita fruta. isso Muita aí, fruta. Eu isso aí. nunca me senti tão bem Tu na não vida mudou, quanto a tua qualidade de vida é outra, não é? o doutor. Eu vi uma foto minha de uns 5 anos atrás, a minha cara parecia uma bola de capotão. Não é? Eu Mas estava é. assim, inchado. Isso, E inchado. E agora eu não estou é, um corpinho. isso não é nem. Tá gostoso, né? Isso não é Ah, gordura. Isso é inchaço. Inchaço. Por isso que eu é, insisto com as pessoas assim, ó. Experimentem tirar glúten 2 meses da vida. Eu começa digo assim. que a pessoa vai murchar, vai perder peso, vai afinar o rosto, mas impressionante. Tente fazer isso aí. Eu comecei com glúten, tirando o glúten. E Isso, agora eu estou só na carne, não, nem farinha eu quero mais. Não, nem isso, com glúten, nem sem glúten. isso Tirei, aí. você acredita que eu não sinto falta do leite? Não, graças a Deus. Eu acho que passou a crise da abstinência, sabe? Sim. Do Só quem iogurte. sente falta do leite, na realidade, é o terneiro. Ah, o terneiro é o bezerro. Bezerro, bezerro, é. Isso. Para nós é terneiro. Então, só Ah, ele que A sente falta. O resto não Janine precisava de. Bento Rocha está perguntando: muita proteína mexe com os rins, creatinina? Olha, o excesso de proteína pode acontecer isso, tá? Pode acontecer. Mas o excesso é comer muito, 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 exageradamente. Esse consumo normal de proteína não teria o menor problema a gente consumir. Claro, normal. Agora, tudo que for fora do equilíbrio, com certeza que vai. E a proteína em excesso pode acontecer de diminuir a filtração no rim, filtração glomerular, do glomérulo do rim. Então, começa a creatinina a aumentar, começa a ureia a aumentar. Então, uma das primeiras coisas que a gente fala para o paciente quando ele chega no consultório é a gente vai lá ver o exame dele, a ureia está lá em cima. Tá? Vamos ver, então, como é que está a creatinina. A creatinina está um pouco aumentada. Vamos ver a taxa de filtração do glomérulo, como é que está? Está meia boca. Olha, faz o seguinte, diminui a carne. Diminui a carne, em um mês e pouco a gente repete de novo os exames para a gente ver. Isso é comum aqui no Rio Grande do Sul, porque a gente consome muita carne. É muito churrasco, é direto, direto, direto. Então não é tão difícil de encontrar aqui. O consumo de proteína aqui é muito grande por causa da carne. E aí aparece muita gente com insuficiência renal.
mas pelo consumo exagerado. Consumo normal não acontece. Também misturado com carboidrato, né? Também pode ser um problema. Também tem essa. Porque quando Exatamente. come uma coisa só, você entendeu? Isso, elimina o E você resto. está misturando arroz, polenta, É farofa, isso. entendeu? Aí Eu não fico, tem como. eu fico impressionado, porque eu agora estou almoçando fora, né? Depois que me separei, não quero cozinhar toda hora. Então, o que acontece? Eu vou para o restaurante, eu vejo aquelas pessoas que a gente não enxerga, eles vêm com o prato assim, a gente não enxerga o rosto, é um morro assim, ó, né? de comida. Meu Deus do céu, para onde vai tudo isso, cara? É absurdo, absurdo, absurdo. E aí por isso que os hospitais estão cheios, né? Por isso. As O padre loucuras. Luciano está. Boa noite, estou acompanhando vocês das minhas férias em Pernambuco. Olha que Que beleza. delícia, padre. Coisa boa. Oh, beleza. Padre, Aproveita, padre aproveita. Luciano, aproveite. O José Nascimento, o José Nascimento, ele trabalha num atacadão do Carrefour. Ele fala que tem muita porcaria que o povo compra, lógico, porque imagina, é operador de caixa, vê Ah, tudo, né? sim, Mas, ao mesmo tempo, ele falou que tem muita coisa saudável, tem mesmo. O que é engraçado é que a gente, quando come muita carne, fruta, comida de verdade, não tem muita graça aí no mercado, porque é. você só vai no açougue e na Isso, frutaria. isso aí. Então, você Isso vê aí. um hipermercado gigantesco que você não compra nada. E para ti, só meia dúzia de coisas já resolve, né? Verdade. E eu provoco, eu passo em todas as prateleiras só para ver. Bah, isso é uma porcaria, isso é uma porcaria, isso é outra porcaria, isso é outra porcaria. Né? Então, meu carrinho sai vaziozinho. Água mineral, carne, fruta, verdura e acabou. E eu não compro nem fruta e verdura no mercado, né? É tudo Sim. com o pessoal direto, o pessoal dos agricultores dos orgânicos. Nem verdura eu estou comendo. Não sinto a menor falta. Eu Sim, sim. achava que ia nada. Depois você pede no exame para ver como está meu rim. A hora que eu for. Vamos ver, não, nós temos que ver, nós temos que ver, Ele nós temos fala que ver. assim, ele está Isso. comendo um terneiro por dia. José Nascimento. Doutor, estou consumindo o alho cru de manhã em jejum. É saudável do ponto de vista médico? Me sinto bem melhor e não me sinto inchado na barriga. A não ser Alho, quando eu como demais. Alho. alho. Alho cru Olha, pela manhã. o alho realmente é um alimento anti-inflamatório, é um alimento muito bom, tá? O único problema é que a gente tem que cuidar com o gastrite, porque ele irrita muito a mucosa do estômago, Ah, né? tá. O Então, excesso, né? esse é o único problema. Mas, no demais, não tem problema, não. Tanto que tem as cápsulas de alho, né? Que são muito boas para a saúde. São muito boas. Aí tu vai perguntar para as pessoas, para os colegas aí, não tem trabalho suficiente que diga, não tem trabalho científico sobre isso. Só que assim, ó, a maioria dos trabalhos científicos são observacionais, são feitos de acordo com a opinião dos médicos que estão vendo no consultório as melhoras usando tal coisa ou tal coisa. Né? Então, essa coisa de trabalho científico não cola muito, no meu É ponto de vista. verdade. E às vezes é para dar desculpa para impedir uma coisa boa de continuar. É isso, isso. Também perguntaram aqui se a carne causa gota. Muita proteína causa gota. Assim, ó, mas o que é a gota? Gota é o excesso do ácido úrico, que aí aqueles cristais se depositam nas articulações. Então, incha juntas, né? Com muita dor, com vermelhidão. Isso é a gota. Ah, Algumas coisas, alguns tipos de carne, alguns tipos de peixe, por exemplo, miúdos, o coração, o fígado, essas coisas aí tem mais chance de dar gota, sim. E para gota, existem os alimentos proibidos, os alimentos permitidos, pouco
moderadamente os alimentos que estão liberados. A carne, ela está moderada, tá? Mas dependendo assim, ó, coração de frango, coração de boi, fígado, vísceras no geral, essas são proibidas. Ah, entendi. A Sol do Sul está perguntando. Dada, os produtos estão todos com o símbolo T de transgênero. Pode falar sobre, doutor? Olha, o grande problema é que que são esses produtos? São produtos geneticamente modificados, né? Transgênicos. O que eles fizeram? Eles modificaram o milho para que o milho os bichos não comessem o milho na plantação. Eles modificaram a soja, eles modificaram a farinha, modificaram o trigo, modificaram tudo com o objetivo de quê? O objetivo de maior durabilidade, menor risco dos animais atacarem a plantação. Então, seria uma planta, entre aspas, mais resistente, então, mais robusta, que aguentaria mais as intempéries do local onde ela está. E assim, ó, são coisas que a gente até hoje não tem certeza que vão fazer bem. Não se sabe. Pelo que a gente está vendo andar da carruagem, tudo que é geneticamente modificado tem problema. Por exemplo, o glúten. O pão que Jesus comia na época dele não tem nada a ver com o pão que a gente come hoje. A gente não, porque eu não como, tu também não. Porque assim, ó, hoje o pão, o trigo dele é geneticamente modificado. Por isso que aumentou 400 vezes a quantidade de glúten nos produtos feitos com farinha branca, em relação ao que era antigamente. Então, eu citei o Tzinho ali, hoje eles estão sendo obrigados a colocar por legislação, tá? Mas a gente já está comendo isso aí há muito tempo, escondido, que não tinha Tzinho nenhum ali. Nem tezinho, nem tesão. Nem Tzinho, nem tesão, né? Tem Verdade. essa também. Essa era a pergunta que a Raquel Cristina tinha feito, já respondeu, né? Glúten faz mal, e é que ela deve ser novata aqui no canal. Ele já deu, assim, aulas, que até eu já posso dar aula. Glúten, esqueça o glúten. Se você conseguir esquecer a farinha também, é melhor ainda. Mas se você não puder esquecer a farinha, esqueça o glúten. Isso. Se tem glúten. Mas, Paulo, tá ficando uma putaria, Paulo. Eles estão botando glúten no chocolate. Sim, sim, sim. Em tudo tem glúten. Tudo tem glúten. Como é que E pode? assim, ó, claro que, por exemplo, assim, ó, tu comer um chocolate, vai causar inflamação. Tá? O glúten causa inflamação. É diferente tu comer um chocolate que tem glúten do que tu comer um pão, um macarrão, uma pizza, que a quantidade de glúten é muito maior. Tá? Muito maior. E outra coisa, eu estava vendo ali, peguei um pote de sorvete ontem e dizia assim, ó, contém glúten, né? Contém glúten. Mas tem muita coisa que os caras estão querendo se proteger legalmente, porque eles têm medo. Daqui a pouco vai lá uma pessoa que tem doença celíaca, que realmente não pode comer nada de glúten, nem a mesma colher que fez que mexeu ali um macarrão pode chegar perto do prato dela. Então, eles botam para se protegerem legalmente. Muita coisa nem tem glúten. Refrigerante, Coca-Cola tem glúten. Meu Deus do céu, tá tudo assim, tá tudo assim. Tem glúten? Tudo diz que tem, mas na realidade não é para ter. Na realidade, não Isso. tem justificativa que diga o que é que tem ali dentro que tenha glúten. Não sei.
Não sei. Também da Coca-Cola a gente não sabe nada, né? Porque não Nada, sabe. nada. Uma Ainda caixa tem essa, preta, você não... né? Caixa Exatamente. preta. A Raquel Cristina está perguntando. Não, a Roseli. Dá pergunta para o doutor Paulo sobre o magnésio e quais os tipos que é bom. Bom, assim, ó, o magnésio é excelente, tá? A gente, para ter segurança que a vitamina D que a gente está tomando funcione, tem que ter junto o magnésio. Ele tem vários tipos, cada um para uma coisa. Por exemplo, magnésio glicinato é melhor para o intestino, o magnésio treonato é melhor para o cérebro, o magnésio de malato é melhor para anti-inflamação. Então, mas assim, ó, o que eu faço? A gente pode prescrever um pouquinho de cada um? Pode, mas não tem necessidade disso. Se a gente usar o magnésio de malato, É o que eu uso. é o que a gente usa, ele vai fazer efeito para tudo. É o mais completo que tem. Então, ele é responsável por mais de 300 reações dentro do nosso organismo, reações boas, tá? Então, tem sempre, independente do nível de magnésio que aparecer no sangue, a gente tem sempre que complementar, suplementar magnésio junto com a vitamina D. Todo dia, de manhã e de noite. Isso aí. O Paulo, o Daniel está falando, o Daniel Gaúcho, ele está falando. O pão de hoje é literalmente o pão que o diabo amassou. Exato. Eu digo que é o que o diabo sentou em cima. E Horrível. depois aparece tudo no consultório, e ninguém sabe por que está fazendo mal. Exatamente, exatamente. É verdade. É verdade. E Primeira coisa, está deve comendo ter glúten, né? Primeira pergunta, está comendo pão, está tomando leite, pá? Então tu já sabe o que que é, né? Já sabe o que que é. E quando a pessoa, eu acho que deve ter muito paciente doido que se sabota, né? E Mas não com quer ver. certeza, a sabotagem é uma das coisas que mais acontece. Mais acontece. Tem pessoa que já chega no consultório assim, ó. Aqui, doutor, ó, eu vim aqui, mas o senhor não vai me tirar nada de farinha, não vai me tirar nada de leite, eu não vou cozinhar com óleo de oliva, nem banha de porco, não, e não vou fazer isso, e não vou fazer aquilo, não vou fazer aquilo. Eu disse, minha querida, o que tu está fazendo aqui? Eu estou Devolve o aqui dinheiro, vamos embora. eu estou aqui para orientar, não estou aqui para obrigar você a fazer aquilo que eu digo. Não, eu sou um orientador, quer fazer, faz, não quer, não faz. Mas também eu te digo assim, ó, não vai gastar dinheiro, não vai botar dinheiro fora. Ai, meu Deus, é uma coisa impressionante, mas eu fico imaginando, porque tinha uma médica uma vez, uma hemato, que ela falou que ela pediu um exame contraditório, porque tinha gente que só melhorava a alimentação 2 dias antes De de ir para a coletar. consulta. Isso aí, E aí isso aí. ela tinha que, ela falou, isso aqui a gente pega mentiroso, porque o Exatamente. exame, entendeu? O Olha cada exame não gente muda, doida. né? O exame não muda. Exato. Olha que gente doida. Queria Claro. enganar quem é médico. E E a engana, né, se mesma ele coisa não pede. aquelas pessoas que chegam assim, ó, quando a gente pede glicemia, tá? Glicemia, que é a glicose no sangue. Uhum. Pede junto hemoglobina glicada e pede junto glicemia média estimada. Esses 3 exames. A hemoglobina glicada dá uma média da glicose nos últimos 3 meses, tá? Nos últimos 3 meses. É ela que diz assim, subiu uma vez, subiu os picos, né? Aí, a glicemia média estimada é o que diz assim, ó, baseado nessa hemoglobina glicada, a tua glicemia deve estar mais ou menos 150, tá? Um exemplo. Aí o cara chega lá e diz, doutor, eu estou num regime maravilhoso, eu não como mais nada com açúcar,
nem massa, nem pão, nem nada dessas coisas. E olha como está meu exame, está beleza, a glicose está ótima, 80. Aí tu vai ver a hemoglobina glicada lá, 8,5, glicemia média estimada 200. Então, tu tá mentindo pra cacete, né, meu? Porra, meu Deus do céu. Os caras acham que o cara é bobo, né? Enganar quem? O médico? Quem é? Ele mesmo, né? Porque ele vai se trepar. Exato. Uma coisa impressionante. Fazer um tratamento e sabotar o próprio tratamento é igual não querer tomar. Entende? Claro, o remédio não, o suplemento, o acerto de contas lá, né? Que você toma 2, 3 vezes por dia. E a É uma coisa não querer tomar. Exatamente. E a sabotagem a gente vê hoje mesmo. Eu estava vendo lá no ambulatório que eu trabalho, que é das amputações ali, que é das feridas, as pessoas primeiro amputou dedo, depois amputou o pé inteiro, depois veio para a perna, já está no joelho, e fumando. Aí eu peguei um cara ali, eu já cansei de falar para ele, mas 10 vezes eu já disse, olha, tu vai perder cada vez mais. E a coisa se confirma. Ele já está lá 1 ano, desde a primeira vez que eu vi ele amputou o dedinho. Hoje já está lá aqui na virilha, a amputação. E o cara continua fumando, entendeu? Então, assim, ó, não adianta. Não adianta. E tu tem que toda vez botar lá no prontuário. Orientei de novo que é para parar de fumar, pela 10ª vez. Porque se a justiça pega o prontuário depois, diz, olha, o cara realmente não se cuidava, né? Olha aqui, ó, 10 vezes o médico disse para ele parar, não parou, né? José Nascimento, doutor, quem tomou 2 doses da picada da Pfizer, não estou sentindo nada, graças a Deus. Foi ele, né? E acho que foi água. Graças a Deus, ele acha que tomou água, que não tomou nada, né? Não. Preciso fazer detox? Olha, essa questão do detox, ela é muito controversa, tá? Diz que tem algumas coisas que fazem detox. O que faz detox? O que faz detox é alimentação anti-inflamatória, medicamentos anti-inflamatórios, você tem a cúrcuma, tem a quercetina, tem o transresveratrol. Isso aí que eu acredito que faça detox. Tem o ômega 3, isso eu acredito que sim, que faça o detox, que são anti-inflamatórios, porque o grande problema da proteína spike, que tem na vacina e que tem na doença, é a inflamação. Tá? Então, 1 dose, 2 doses, 3 doses ou 5 doses, não interessa. Tá? Foi colocado RNA mensageiro para dentro do corpo. Então, dizer assim, ó, eu não sinto nada. Isso é muito relativo. Por quê? Porque os sintomas, eles são muito inespecíficos. Tem pessoas que simplesmente não sentiram nada a vida toda, chega lá com 50, 60 anos, com um infarto fulminante, morreu. Né? Jogador de futebol que sempre teve uma baita de uma saúde, fazendo esforço físico, morreu. Então, assim, ó, a gente sempre tem que ter um pé atrás. Aquele que vacinou, aquele que teve Covid, independente das quantidades de dose, tem sempre que ficar esperto a sintomas de qualquer sintoma que aparecer diferente, tá? E comida anti-inflamatória e suplementos anti-inflamatórios. Esse é meu conselho. Eu mesmo tive Covid. Eu também fico com... Eu fiquei internado, né? Janine Almeida Rocha. Doutor Paulo, você tomou as canetas emagrecedoras? Vi muita gente com pedra na vesícula depois.
Tomo óleo de prímula, qual o melhor que horário? Obrigado. Você não tomou as canetas emagrecedoras, Paulo? Não, eu até recomendo às vezes, porque assim, ó, a gente sabe que tem efeito colateral, tá? O Wegovy, a semaglutida que tem no Wegovy, que tem no Ozempic, a tirzepatida, que é do Mounjaro. A gente sabe que droga tem efeito colateral, tá? Mas assim, ó, como é que tu vai chegar para uma pessoa de 300 quilos Ah, sim. e Sim. dizer para ela, não, tu não vai tomar porque pode ter pedra no rim, pode ter pedra na vesícula. Não tem como, né? Então, assim, Ele ó, tem que é a arriscar, né? questão... Exatamente, E exatamente. ela já está arriscando com 300 quilos. Claro, mais ainda do que ter uma pedra no rim, né? Na vesícula. Então, Exato. a gente tem que ter muito, muito critério. Tu não vai recomendar nenhum deles para uma pessoa lá que tem 80 quilos, tem 1,80 m. Claro que não, né? Mas agora, uma pessoa lá que tem 110, 115, 120, a gente já tem que começar a pensar, porque assim, ó, certamente diabetes está disparando, certamente as artérias estão obstruída, certamente tem chance de infarto, tem chance de AVC. Então a gente tem que ter muito critério. A gente não pode jogar para todo mundo a mesma coisa. A gente tem que ir com calma. Exato. Aqui, Silvana Algado, tem acontecido muitos casos de aneurisma de aorta abdominal. O que o doutor Paulo Zubaran diz a respeito? Mas isso aí pode sim ter sido uma consequência da pós-Covid. Tá? Como tem aumentado o caso de infarto, como tem aumentado os casos de AVC e casos de aneurisma. O que é o aneurisma? O aneurisma é como se tu enchesse um pneu e ficasse aquele caroço no pneu ali, quebra as fibras do pneu. Então, a mesma coisa, a parede fica mais fina e aí corre um risco elevadíssimo de romper aquela artéria. Então, no caso da aorta abdominal, o cara morre na hora, não tem nem chance de ser cirurgia, é muito difícil. Então, eu digo mais que muito provavelmente pós-Covid. Quando você faz a consulta, você pergunta, a primeira coisa que você pergunta? O cara sentou na minha cadeira, ele já foi vacinado, teve Covid? Sim. Então a gente já vai por outro lado, já não vai uma coisa muito. Né? O Jorge Sintra, fale sobre o suco de laranja, por favor. Bom, eu não sou fã de suco, nenhum tipo. Tá? O único suco que eu sou fã é o suco de limão, porque não tem o açúcar. O grande problema é o açúcar da fruta, que é a frutose. Quando tu vai fazer um suco de laranja, é suco e não tem a fibra. A fibra da fruta é que combate aquele excesso do açúcar que tem na fruta, frutose. Então, em vez de fazer suco, vai lá e come a fruta, tá? Porque num copo normal de suco de laranja, deve ter lá o quê? 3, 4 laranjas espremidas. É uma bomba de frutose. Uma bomba. E a frutose é, para quem tem diabetes, extremamente prejudicial e é uma das grandes causas da esteatose hepática, que é a deposição de gordura no fígado, que ela tem 4 fases. A primeira, esteatose leve, indo até o câncer de fígado. Então, é um aviso assim, ó, evite suco. Porque, no caso, quando a gente come açúcar na célula ali, o açúcar chegou lá no sangue para entrar na célula, é como se tivesse um elevador que levasse o açúcar para dentro da célula. Então, nessa levada, já perde bastante da potência.
com o caso da frutose, não existe esse elevador. Entra direto para dentro da célula. Então, suco, não. Nem suco de uva, nem suco de abacaxi, nem suco de laranja, nada disso. Come a fruta. A fruta, sim. José Heraldo, fale sobre o sal marinho. Bom, o sal marinho é o seguinte: sal é sal. O grande problema é ele ser refinado ou não. É a mesma coisa do açúcar. O açúcar é o açúcar. Agora, o açúcar refinado, por ter passado por vários processos químicos, o sal, principalmente, perde muitos minerais. E o sal é riquíssimo em minerais extremamente benéficos para o organismo. Então, quanto menos processado, melhor. Porque hoje a gente vê o sal marinho fininho, 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 totalmente processado, filtrado e refinado. Esse faz mal. Tanto que o bom mesmo é fazer que nem eu. Eu cozinho com sal grosso. Bota lá o sal grosso dentro do liquidificador. A gente tem aqui sal grosso de monte, né? Porque é o bocado de churrasco. Bota dentro do liquidificador, moe e beleza. Tu não perdeu nada, nada, nada das propriedades minerais do sal. O refino é o que é o grande problema. E outra, tem sal grosso que também tem mais ingrediente do que devia, né? Porque o sal tem 2 ingredientes. Sim, sim, sim. É Fazer aquilo que eu sempre propaganda. digo. Tem que ter coerência, tem que ter equilíbrio nas coisas, nem mais nem menos. Fazer propaganda. O sal lebre, grosso, só tem 2 ingredientes. O sal cisne grosso tem mais um ingrediente. Desumidificante, não sei o que. Não. Isso, Usa o isso, da lebre. Olha fazendo propaganda de graça aqui. isso. Sal Mas lebre. leiam rótulo, aprendam a ler rótulo. Eu vou fazer uma hora uma live aqui sobre como interpretar rótulo. Isso é extremamente importante. Para a saúde, isso é fantástico. E eu passei a ler e fiquei apavorado quando eu vi que Sim, sim. chocolate com glúten, eu falei, você é maluco? Por que você está... É. Tem, inclusive, um aplicativo, que eu não me lembro agora, é FET alguma coisa, que tu aponta o celular para o produto ali e ele te dá a nota do produto em relação à saúde. Excelente, pode comer tranquilo, outro que é uma porcaria, não vale a pena. Eu vou ver esse nome desse aplicativo aí e vou passar para vocês. E na semana que vem você traz esse negócio do aplicativo. Isso aí, isso aí. Eu tinha escutado falar alguma coisa assim, mas também não fui atrás. Mas não esquece, aí na semana que vem você dá, porque aí eu já tenho uma avaliação feita, né? Sim, sim, sim. Tu encosta ali, tu liga ali a câmera, aponta ali, e ele te dá tudo. Quanto disso tem, quanto daquilo, quanto daquele outro. É muito legal. Ele E aí, entrega, né? tu vai para o entrega. Tu vai para o supermercado mais tranquilo, né? E o José está perguntando, e o sal do Himalaia rosa? Assim, ó, na realidade, o sal do Himalaia não é do Himalaia, ela é do Paquistão, tá? Só Pronto, já que começou. A fraude já começou aí. já começa aí. E o grande problema é que se fosse sal mesmo, decente, sal bom, ele faz bem. Com certeza que faz bem. Só que vocês acreditam que até pintar o sal os caras estão fazendo? Dando banho rosa. Eu ia falar isso. Pega sal grosso, dá uma tingida ali, estão vendendo sal do Himalaia. Imagina. Mas eu ia falar isso, porque não ia demorar muito para acontecer isso. Porque está Não cada dá vez para mais barateado o custo, cada vez Claro, mais claro. marcas aparecendo. Vai ver assim, ó, o sal do Himalaia verdadeiro, na prateleira do supermercado, ele custa um monte. E aí tu vai ver lá a mesma quantidade na outra prateleira lá, 10 vezes menos. Opa, alguma coisa tem de errado aí, né?
Alguma coisa tem. Veni do Paquistão. Você está comendo aqui da Moca. Sal do Himalaia vem da Moca. Daqui a pouco estou na 25 aí vendendo. Ai, ai. E essa história do sal de Mossoró? Ele é famoso, esse sal de Mossoró. Não, esse Já é ouviu bom, esse é falar? bom. Mas sabe por quê? Porque lá é um grande produtor de sal, é o maior produtor de sal do Brasil. Ah. Então, lá, eles vendem vários tipos de sal, vários tipos de refino, até os que não tiveram refino nenhum. Né? Tem até sal de tempero, sal. Então, lá, normalmente, eu já comprei de lá direto deles. Né? É muito legal, eu gostei. Você comprou o fino? Não, comprei o grossinho deles. Eu comprei um kit, né? Com vários tipos de sal, menos o refinado. Ah, tá, entendi. Isso. Não, porque tem muito lugar que vende o sal já. O que você faz de bater no liquidificador tem já feito assim, entendeu? Você já Só que tem que compra cuidar, ele. né? Tem que cuidar. Ah, A mesma coisa cuidado. do azeite de oliva. O azeite de É. oliva, tu tem que ficar muito esperto. Jamais comprar azeite de oliva que foi engarrafado no Brasil. Não vai nessa. Não vai Por quê? nessa. Porque eles misturam com soja. Misturam com soja. Ainda é, que maravilha, hein? Eles misturam com soja. Então, vai lá no supermercado, vai pagar mais, com certeza que vai. Mas, assim, procura um engarrafado em Portugal, engarrafado na Espanha, aí é seguro, tá? É seguro. Mas, se Lá é foi, proibido. não adianta nem dizer assim, importado por indústria tal e engarrafado no Brasil. Cai fora porque tem coisa aí. Ah, entendi. Eles misturam óleo de soja. Então, como é que tu vai botar óleo? Tu vai no restaurante, tá lá a garrafinha de óleo. Quem é que te garante que aquela garrafinha é a mesma que tem que é o óleo que tem dentro, que é o original? Claro que não. Bota qualquer óleo ali Ótimo. dentro. Né? Você vê aquela quantidade absurda de garrafas, né? Que você fala, opa! Isso aí, Entendeu? isso aí. Ah, o José está falando, o José Ferreira, viu uma piada do sal do Himalaia? A pessoa disse, na embalagem disse que o sal foi gerado há mais de 10 mil anos, mas vai vencer no mês que vem. Só porque eu comprei. Eu sabia também, mas foi eu comprar para dizer que ia vencer. Muito boa, muito boa. Ai, gente! Ô, Paulo, adorei esse teu retorno, eu estava com saudade, viu? Eu também. Nas quinta-feiras eu já estava meio assim. Chegava 9 horas, já me dava coceira. É que eu estava no meio, né, entre Natal, era dia de Natal. Isso, não tinha como, né? Ô, Paulo, então, olha, semana que vem estamos aqui, 9 Estamos da aí. noite. Se der, traz aquele negócio de ver o que se é bom, Não, eu se vou não ver é. isso aí, vou ver sim. Uhum. Gente, olha, obrigado por estarem aqui. Amanhã tem programa normal, 5 horas da manhã. Membros do canal podem ver antes, até agora mesmo. Tem Dadá para os íntimos. E à noite eu estou aqui fazendo esquenta de sábado, tá certo? Obrigado, Paulo. Estamos Tudo de aí, não precisa bom. agradecer. Não precisa agradecer. Obrigado a todos vocês que estão aí. Até a semana, Paulo. Tchau, Tchau, um gente. abraço. Tudo de bom. Fui.